Olá, viva! A Associação dos Ucranianos em Portugal foi constituída em 2003 e desde então tem desenvolvido trabalho de proximidade com a vasta comunidade ucraniana residente no nosso país. A Águeda tem uma das subdelegações desta associação que se tem mantido ativa desde então, até porque Águeda foi um dos destinos para quem veio imigrado no início deste século. Este ano, por razões diversas, a Associação, ou por razão diversa, a Associação tem multiplicado esforços perante uma nova realidade, a invasão russa que agride e dilapida um território soberano. De facto, os ucranianos são o segundo povo estrangeiro a viver em Portugal, apenas atrás do brasileiro. Faz assim todo o sentido conversar com Nádia Umanska, bem-vinda, a responsável da subdelegação de Águeda da Associação dos Ucranianos em Portugal. Bem-vinda, Nádia. Comecemos por falar da sua experiência, de si, para depois falarmos do coletivo. Radicou-se em Águeda, integrou-se na comunidade e por cá tem vindo a fazer trabalho e em permanente atividade, até com atividades locais. Tem valido a pena essa experiência de 20 anos? Eu acho que sempre vale a pena ver algo novo, conhecer algo novo, e sou pessoa, como eu percebi isto em Portugal, empreendedora. Então, Percebeu isto em Portugal? Sim, percebi isto em Portugal. Eu sempre fui uma pessoa muito calma, sempre assim, escola, depois universidade, casei-me, família, trabalhei professora. No ano em que decidimos unir a família aqui em Portugal, até devia de ficar com um cargo de subdiretora do ensino primário na escola. Mas como o meu marido já esteve cá 2 anos e nós percebemos que os filhos estão a crescer e a família está separada, não é muito bem. Portanto, o marido veio primeiro? Sim, ele veio cá em 2000, mesmo em período da Páscoa. E depois, eu em 2022... consegui com os 2 filhos de 10 e 11 anos vir cá. Eles começaram a estudar no 5º, 6º ano, sem baixar o ano escolar. Eu, como não trabalhei, eu fiz traduções em casa de textos todos de geografia, de biologia, tudo o que eles estudaram, para depois explicar em ucraniano, e eles assim depois com as palavras portugueses conseguiram fazer o seu estudo e testes na escola Fernando Caldeira Antiga. Entretanto, nasceu cá mais uma filha. Entretanto, quando os nossos filhos maiores já quase acabaram o 12º na Marques de Castilho, em 2009, com diferença de mais velha filha, 18 anos, nasceu Ana Maria. Ana Maria não é o nome português só, é o nome que se usa também na Ucrânia. Temos Ana, só com 2 N's, e também Maria. Por isso, em Coimbra, na maternidade de Ele Matos, nasceu mais uma princesa na nossa família, que deu também um impulso à nossa vida, à nossa família. Mas tem estado muito ligada aqui em Águeda a várias atividades, inclusivamente é responsável pela subdelegação da associação. Sim, eu gostaria de mesmo sublinhar que a Águeda, eu parei cá porque o meu marido trabalhou como eletricista de alta tensão e neste momento a empresa dele tinha objeto aqui em Águeda, então eu parei cá a viver e então logo começamos a estudar português como as crianças. Na altura foi um projeto da Câmara Municipal, língua portuguesa para os estrangeiros, e então a professora Ondina David, que tornou-se como uma mãe para nós todos, porque ela não só ensinava-nos português, mas também ajudava para resolver tudo o que nós tínhamos de resolver na altura. Ou seja, eu logo percebi que aquele amor pelas crianças e tudo, não consigo estar em casa, por isso quando a Câmara Municipal de Águeda abriu um projeto, a Escola da Língua Materna, onde abrangeu
conheceu as crianças falantes da língua russa e falantes da língua ucraniana. Eu fui convidada também para esse projeto, que trabalhamos, que ensinamos. Na altura eu tinha só 2 alunos e mais os meus 2 filhos, mas conseguimos depois ter 22 crianças na turma ucraniana. E assim eu, ao trabalhar num trabalho normal para uma imigrante, limpezas em casas particulares, aos sábados encontrávamos sempre para dar conhecimento novo para os nossos filhos. Na altura foi muito fácil, porque eles chegaram já com certo nível de língua ucraniana e pelo menos falaram língua ucraniana. Quando aquele projeto acabou, nós na altura de 2004, se vocês se lembram, eleições de Viktor Yushchenko, nós que fomos a essas eleições até a Lisboa. 4 autocarros de 2 andares aqui de zona de Águeda, Albergaria Velha, fomos votar e conseguimos e ficámos muito unidos. E daí até apareceu esta ideia que nós podemos juntar-nos como uma associação e fazer mais, porque as pessoas, eles próprios ficaram com essa necessidade. Ou seja, nós começámos a pensar se formamos uma associação à parte, mas eu já tive conhecimento que existe desde 2003 uma associação grande, que ideias desta associação eram muito próprios também as minhas. Sim. E eu estudei mais essa questão. As ideias eram próximas, às vezes, à Associação dos Ucranianos em Portugal, que tem várias delegações pelo país. Sim, porque naquela altura, como nós sabemos, chegámos quase todos da antiga União Soviética e nós fomos até chamados aqui de leste, ou só da Ucrânia ou da Rússia. E nós precisamos de associações não só internacionais, nós precisamos de associações onde mostramos a nossa identidade. Assim, a Associação dos Ucranianos em Portugal, que se chama SPILKA, ou seja, todos juntos, correspondeu às nossas ideias. E assim, em 2007, nós criamos a nossa subdelegação em Águeda. Naquela altura já a associação tinha subdelegações, vieram cá de Lisboa, o presidente ajudou-nos a criar esta subdelegação. Eu fui nomeada como presidente da subdelegação de Águeda pela ATA e continua até agora. Ou seja, nós tínhamos necessidade de ter as nossas missas ucranianas, conseguimos ter também com apoio do Bispo de Aveiro e Padre Zé Camões aqui o espaço na Igreja Matriz de Águeda. Também conseguimos a subdelegação de Águeda e neste momento a nossa associação conta com 16 subdelegações no território de Portugal. E também após isso, ficámos em 2008 com a ideia de criar escola ucraniana ao sábado e conseguimos na Escola Marques de Castilho. Quando a escola começou com as obras, passamos para a Escola Adolfo Portela. A receptividade foi sempre positiva por parte das entidades aqui em Águeda ou tiveram dificuldades? Às vezes tivemos muitas dificuldades e aqui está, por exemplo, quando Adolfo Portela disse que não nos pode mais ceder o espaço, nós naquela altura, e agora também não temos dinheiro para pagar o espaço, porque a nossa escola assim deve cobrar uma montante enorme. Sim. Porque nós temos os livros da Ucrânia mesmo para vir cá. Por isso, cá está a nossa
professora Ondina David, como já estava na Universidade Sénior, professora, e ajudava o presidente, professor Semedo, na direção, ela fez proposta que nós precisamos de apoiar uma escola ucraniana, é muito pequena, então eles como adotaram-nos lá naquele espaço onde Na Universidade agora é a Universidade Sénior. Por isso ficamos assim. Tem ideia de quantos ucranianos é que vieram no início deste século para a Águeda? É muito difícil de dizer. Nós já fomos até falar com o CEF, numa altura precisávamos mesmo de saber. É muito difícil porque nós podemos imaginar que há muitos já têm nacionalidade portuguesa, eles já não contam como os ucranianos. Por exemplo, comigo o que é que aconteceu? Eu entrei na Universidade de Aveiro e eu não constava da lista dos estrangeiros, porque já obtive a nacionalidade portuguesa, entende? Como sabiam que eu sou ucraniana, daí também o sotaque não desapareceu, como por exemplo nas crianças desaparece logo, eles sabiam, mas na verdade isso nunca conseguimos. Mas que maior número era, sim. Muitos já voltaram e até agora tenho contacto com eles, com essas famílias, e eles, por exemplo, muitos agradeceram imenso à escola ucraniana que lhes ajudou, mesmo só como conhecimento da língua ucraniana e história da Ucrânia, aqueles momentos que nós conseguimos proporcionar, não são disciplinas todas, não é? As crianças conseguiram, na escola ucraniana, entrar lá na Ucrânia e continuar a estudar até entraram nas universidades. Por isso, feedback positivo. Algumas famílias regressaram, outras ficaram aqui e já, digamos, uma segunda geração até de jovens ucranianos que estão mais enraizados na cultura portuguesa. Quais foram nessa altura as maiores dificuldades que a comunidade ucraniana encontrou em Águeda e no país? Eu posso dizer, até comparado com outros países, que também Espanha, por exemplo, França, Itália, que eu tenho lá as pessoas conhecidas, até familiares. Em Portugal, o processo de legalização foi mais fácil e, por isso, nós conseguimos aqui tratar os assuntos familiares logo no início, entende? Por isso, acho que esse momento nós ultrapassamos. O que foi mais difícil? Por exemplo, nesta altura, todos os estrangeiros têm língua portuguesa, uma aula adicional como estrangeira. Mas naquela altura não tiveram e isso foi uma dificuldade enorme. Por exemplo, os meus filhos conseguiram, através da língua inglesa, comunicar com os professores. Quando não, já era uma dificuldade. Mas mesmo assim, nós, naquela altura também, criando aquela associação, criando meios de informação, onde nós podemos obter, por exemplo, nós logo, é um povo que gosta muito de ter logo a sua casa e aquele lar próprio. E quando começamos a comprar, foi uma partilha enorme onde é melhor, como baixar a taxa do spread, isso tudo foi, sabe, como formigas, logo passaram esta informação. Agora que eu estou a ver isso já nesta geração que veio com a guerra também, essa partilha de informação que depois podemos falar mais tarde. Por isso, nós ultrapassamos estas dificuldades até, se calhar, com mais facilidade, porque a parte das pessoas tiveram uma ou duas licenciaturas já feitas, entenda? E é um povo que veio cá mesmo trabalhar. Mas o mercado de trabalho, a evolução do mercado de trabalho em Portugal depois não favoreceu esse desejo. Não. E a própria Ucrânia neste período também evoluiu. Sim. A realidade de 2000 é diferente da realidade de 2019 ou 2020.
A evolução, como é que viu a evolução do seu país, da Ucrânia, nas 2 primeiras décadas deste século? Eu posso até comparar muito bem, porque nós tivemos uma altura que, por exemplo, 6 anos não fomos à Ucrânia. Para nós foi muito doloroso, mas era essa a realidade, porque na altura eu e o meu marido e a filha mais velha já entramos na universidade, sempre a trabalhar, mas também estudamos. Ou seja, o meu marido tirava bacharelato, agora é curso TESP, se não me engano. Eu também estudei, a nossa filha mais velha também, então foi uma altura que não podíamos, trabalhamos e estudamos, ou seja, num período de 6 anos foi reparando mesmo, quando entramos na Ucrânia, que há pouca diferença entre a Europa e a Ucrânia em termos de estradas, em termos de mercados, supermercados, isso já estava tudo presente. Até em várias cidades nós podíamos comparar que desenvolvimento maior do que em vários países europeus, entende? Por isso acho que a Ucrânia deu um pulo enorme e também, se calhar, porque muitos voltaram para o país com os conhecimentos novos, entende? Exato. Porque nós nunca escolhíamos a ideia, eu estou aqui e nunca mais volto para o meu país. E até nós temos muitos exemplos, que, por exemplo, ontem eu ouvi e que marcou-me muito, que uma senhora foi casada com um italiano, tem filhos de 10 e 14 anos na Itália, mas foi combater e ontem ficou morta. Ou seja, nós nunca deixamos ideia de voltar ao nosso país. E essa ideia também enriquece às vezes, como os portugueses também. Porque é muito, por exemplo, eu gosto muito sempre, nós viajamos de carro para a Ucrânia e, por exemplo, encontrar mais em França ou na Alemanha os portugueses e eles ficam muito contentes ao ouvir língua portuguesa. O mesmo acontece connosco. Claro, eu fui ao vosso site, ao site da Associação dos Ucranianos em Portugal, e tem ali uma frase mais ou menos como assim, transformar a Ucrânia como país democrático e europeu. Sendo a associação constituída em 2003, portanto, é uma ideia que já lá foi expressa no site há pelo menos, ou há quase 20 anos. Foi isto que abriu as portas à guerra? Para dizer o que abriu as portas da guerra, é preciso conhecer muito bem a história da Ucrânia, porque a história da Ucrânia, isso é sempre... parece que a Rússia não consegue ver não só a Ucrânia, mas também os outros países a crescer. Entende? Por isso ela sempre chama com esse diminutivo a nossa irmã mais nova e etc. a Ucrânia. A Ucrânia não pode ser uma irmã mais nova, porque a Ucrânia já tinha os reis que naquele momento construíram bibliotecas e universidades em Kiev, enquanto a Rússia, como Moscovo, ainda não existia. E as filhas dos nossos reis, por exemplo, a rainha Ana, já tornou-se rainha da França e já trouxe com ela uma cultura significativa para lá. Por isso, nós não podemos dizer e deixar que eles dizem isso. O que aconteceu durante a história da Ucrânia? Ela foi várias vezes transcrita pelos científicos históricos, entre aspas, russos, o que lhes apetece. E para saber isso muito bem, por exemplo, a Câmara Municipal de Águeda sabe que em 2007 a nossa associação, mesmo que foi criada em maio, já em outubro até novembro nós fizemos aqui uma grande exposição FOME, que se chama Holodomor, que em anos 1931-33 o Stalin fez uma fome que matou mais ou menos 7 milhões
de ucranianos, ou seja, muitas aldeias que agora estão Donbass, Donetsk, são esses que ficaram sem povo, e nas casas deles foram transportados da Rússia os russos, o povo russo que ficou lá a viver, ou seja, para eles, Ucrânia, como país, não era algo... Portanto, serão essas famílias que estão a ser os separatistas de hoje? Em princípio, porque se nós podemos comparar, eu vi uma reportagem da senhora de Donetsk e que perdeu o seu filho. E ela voltou à Ucrânia, conseguiu voltar à Ucrânia e disse: eu nunca perdoo, nunca perdoo. E ontem eu vi um senhor que todo feliz e contente porque o referendo vai acontecer e ele está à espera dos nossos russos que gostamos tanto. Ou seja, aqui está, entende? Mas nós, por exemplo, em 2013, a nossa associação logo reagiu. Também eu já falei de 2004, quando foi eleição do Yushchenko para nos retirar mais da União Soviética Antiga, para puxar para a Europa. E claro que a Rússia não gostou desses passos, por isso depois surgiu Yanukovych. A Nádia acha que, por parte da maioria do povo ucraniano, há o desejo sincero de pertencer à Europa e de se aproximar dos valores europeus? Eu acho que em 2013 e 2014, quando foi essa revolução que começaram os estudantes, e isso é a nossa geração que quer ver o seu país livre, democrático, sem corrupção, acho que esse desejo é da maioria parte. Porque nós podemos dizer, alguns não querem. É porque há alguns que, por exemplo, viveram aquela fome, ou familiares viveram aquela fome. Eu quero dizer que os veteranos que passaram a Segunda Guerra Mundial não falam muito da guerra, porque eles foram usados muito naquela guerra como carne viva, como nós agora vemos os russos, como eles nem sequer tiram os corpos deles para levar para a Rússia, não é? Então, nós podemos dizer que as pessoas novas e pessoas que conhecem muito bem a história, que a história foi passada geração pela geração, eles querem Ucrânia democrática, livre. Eu própria, eu tinha uma tia que passou a vida na Sibéria, porque ela, com 17 anos, ela já foi lutar, que nós estamos a falar de Bandera, é o nosso herói, que a Rússia tem medo tanto deste herói do morto, não é? Ela estava na tropa de luta pela independência da Ucrânia. Então, eu tenho familiares que estiveram nessa luta e ainda na Segunda Guerra Mundial eles queriam ver a Ucrânia livre. Apesar de eu já trabalhar na escola, eu não podia falar desse facto. Antes não sabia, depois não podia falar. Ou seja, na União Soviética Antiga nem se podia falar dos factos da família. Então quer dizer que esta determinação que nós vimos no povo ucraniano nesta luta, durante este conflito, ao longo deste conflito, encontra razões históricas, naturalmente. Naturalmente. Isso não é pelo presidente, não é pelo algum facto ou dois. Isso é pela identidade, pela nação, para ninguém nos tirar a nossa terra, porque isto pertence ao povo ucraniano. Entretanto, vieram para a Águeda e para Portugal e para a Europa, para países que acolheram não imigrantes para trabalhar, mas imigrantes refugiados. Sim. Qual tem sido o papel da associação neste processo? Sim, o papel da associação mudou drasticamente, sem querer. Ou seja, a nossa ideia não mudou. É um país democrático, etc. E nós continuamos. Nós, logo do primeiro dia do início da guerra, nós logo começamos apoio humanitário. Mas antes disso, antes de 24 de fevereiro,
a nossa associação em várias cidades de Portugal e dos outros países. Nós fizemos sempre manifestações para chamar a atenção que pode acontecer o pior. E eu lembro-me muito bem, quando já começou a guerra, eu estive no Porto, numa das manifestações, e ao chegar do Porto, já uma vizinha me bateu na porta, depois ligaram da igreja aqui da Águeda, que há pessoas que já estão prontos para ajudar. Ou seja, nem eu bati a porta, a mim bateram a porta, por isso... Houve uma solidariedade grande na altura. Enorme. Eu agora até estou arrepiada porque eu até conheci já as pessoas, os meus vizinhos e com quem eu estava, porque eu, durante esse percurso de 20 anos, eu trabalhava não só nas limpezas. Eu fiz muito voluntariado, por exemplo, na mesma Universidade Sénior, 3 anos professora voluntária de inglês, depois trabalhei nas escolas de Águeda como professora de inglês nas AECs. Eu fiz muito voluntariado, por exemplo, com projetos da Bela Vista, etc. Ou seja, eu já conheci neste momento muitas pessoas e também a escola ucraniana que estava aqui em missas. Eu tenho muitas pessoas conhecidas, mas mesmo assim eu não esperava tanta solidariedade. E hoje eu recebi um telefonema de mais uma freguesia que eles têm mais dinheiro, que fizeram uma ação, o que é que eles podem comprar ou como eles podem enviar esse dinheiro, entende? Ou seja, nós tínhamos logo de mudar a nossa, não é atividade, a nossa ideia como. E como é que fizeram para... E como nós fizemos? As pessoas chegaram aqui, obviamente... Em termos emocionais fragilizadas, como é que foi lidar com tudo isto? Nós, até as primeiras pessoas chegarem, nós já tivemos... primeiro, marcamos logo a reunião fizemos um movimento juntos pela Ucrânia, fizemos reunião com a Câmara Municipal de Águeda. Câmara Municipal de Águeda logo reagiu porque fez 2 reuniões para as quais eu fui convidada, uma com todos os presidentes das juntas e outra com dos GPSS, e nós já tínhamos projetado, no caso de o que é que nós vamos fazer? Porque, por exemplo, o primeiro caminhão, temos só a pensar, dia 24 de fevereiro, começa a guerra. No início de fevereiro, nós tínhamos um caminhão já a enviar com os bens. Passado 2 semanas, segundo caminhão. E daí já começaram as pessoas a vir cá. Mais tarde, porquê? Enquanto nós já sabíamos que na Polónia há muitos, porque é muito longe. Claro, muito longe. É no outro extremo da Europa. Mas mesmo assim, quando já foi tudo esgotado na Polónia, a minha filha, por exemplo, mais velha, ela naquela altura trabalhou numa empresa multinacional na Mealhada, e ela disse, mãe, eu vou agora levar 2 semanas de férias e vou com 4 autocarros com voluntários buscar pessoal para aqui. E foi assim que aconteceu, ou seja, nós começamos logo a criar planos de reação com Câmara Municipal de Águeda, logo CLIME, e também serviços quais? IFP, Segurança Social, não é só estes serviços. E eu fiquei como tradutora, intérprete em todos os lados. O que foi muito bom, bem pensado, que a Câmara Municipal logo fez uma reunião de esclarecimento no CLIME. Isso ajudou bastante, as pessoas já ficaram com contactos, etc. E desde aí eu percebi que nós, que estamos cá 20 anos, nós já não somos imigrantes, nós já estamos aqui como diáspora. Agora, estes que vieram de guerra, eles já criaram uma comunidade nova e adaptaram-se com grandes dificuldades, porque aqui já está
quando nós chegamos cá com a nossa vontade própria, não é? Eles foram expulsos pela guerra. Claro. E claro que eu acho que aqui, Câmara Municipal de Águeda, como todas as entidades, e agora a Igreja, todas as instituições abriram logo as portas e muitas pessoas vieram dizer se eu quero ajudar com isso ou com outro. Eu logo percebi que vão só mulheres e crianças, por isso ninguém vai logo trabalhar. Então começaram concursos de português, demorou um bocado, mas também foi feito. Klein fez com poucas pessoas, mas fez um papel dramático. Até agora nós estamos em contacto constante com eles, entende? Sim, há projetos também que vão surgindo. Que importância é que têm projetos como o ABC, Aprender a Brincar ou Crescer e outros projetos que até sejam muito direcionados para a partilha de conhecimento e também para o crescimento das crianças, ou a adaptação das crianças a uma nova realidade? Até porque a questão parental, não é? Os pais estarem longe das crianças tem sempre reflexos. Sim. Mais do que nos adultos, nas crianças. E sim, e aqui o fator psicológico, claro que é muito importante, por isso nós temos até, por exemplo, a própria associação em Lisboa criou uma rede de apoio psicossocial, também online, que se pode falar em ucraniano neste caso. Aqui, a Bela Vista reagiu logo quando foi a abertura pela Fundação Calouste Gulbenkian de um concurso, e Bissaia Barreto, um concurso para grupos ABC, como disse, Aprender, Brincar e Crescer. Eles, neste momento, foram focados mais nas crianças de famílias de refugiados, crianças desde 0 a 6, e, curiosidade, eu estive mesmo presente em Valongo de Boga, que eles logo reagiram, fizeram um concerto para a qual eu fui convidada como presidente da subdelegação, e a doutora Luísa Coelho logo falou-me do projeto. Acha que a Nádia vai conseguir? Porque eu há algum tempo trabalhei através da Bela Vista como professora de inglês nas AEX. E eu disse, vamos ver, porque eu ainda não sei. E ela enviou a informação toda para eu conhecer. Achei muito bom esse projeto. E porquê? Porque eu não sou pela profissão professora. Eu acho que eu nunca pensei o que eu vou escolher. Eu sempre fui professora pela vida. E eu logo abrangi esse projeto e acho que esse projeto não só mostrou, por exemplo, os momentos importantes como dar a conhecer a cada família de refugiados os pontos de referência desta cidade ou da outra, mas também ajudou a partilha. Porque eu vi várias vezes que, por exemplo, as crianças já começaram a fazer um grupo pequeno, mas muito importante na comunicação para eles, as línguas que eles falam, russo ou ucraniano, porque nós sabemos que mais eles são falantes de russo, daquela parte. Mas também as mães logo começaram aquela partilha, ou seja, nós, como no projeto temos toda a informação, respostas, damos-lhes esta resposta e eles entre eles logo partilham. Por exemplo, muitos vieram cá sem conseguir acabar com o contrato de trabalho deles, entende? Ou seja, deixaram tudo e vieram cá. Então tinham de ir lá tratar alguns assuntos. Como ir, onde é mais barato, entende? Aquela partilha entre eles, e eu percebi, até partilhei com a minha colega a Lara, digo, olha, tu vês que eles já não estão a precisar tanto de nós, porque eles já partilham com o nosso apoio, com informação que nós conseguimos, eles já conseguem partilhar entre eles. Foi muito bom para ver isso. Quais são os desafios imediatos e futuros? Eu acho que neste momento temos de continuar a dar
a perceber, porque nós ouvimos várias opiniões ainda, continuamos a ouvir várias opiniões em vários países que, por exemplo, se a Ucrânia desse ao Putin aquilo que ele queria, ele não fizesse isso, ou por causa da Ucrânia que isto tudo existe. Não é verdade. Uma senhora portuguesa, já de certa idade, professora no Porto, disse-nos assim: nós que agradecemos a Ucrânia que parou o Putin lá no seu país. Para mim, isso é até muito doloroso. Porquê? Porque eu, neste momento, não tenho familiares próximos, mas eu, desde 1991, fui professora na Ucrânia. 12 anos. Eu tenho meus alunos lá a combater. Eu tenho meus alunos da escola ucraniana que voltaram para a Ucrânia. Eles agora estão a combater. Ou seja, isso já é o meu. Essa guerra começou há muito tempo, começou a ter a cara muito próxima, cara familiar. Nós todos temos um desejo que isto acabe, mas acaba com a vitória da Ucrânia, mostrando a toda a Europa, a todo o mundo, que democracia pode e deve continuar a viver e ganhar. E é preciso lutar por ela? É preciso lutar por ela. Nádia, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada pelo convite. Foi um gosto. O Plataforma Associativa fica hoje por aqui. Considero que as instituições que nos estão mais próximas são as mais importantes para nós. É a elas que recorremos, é com elas que mais interagimos. Prestarão sempre o melhor serviço se lhes dermos o nosso apoio. Obrigado por estar connosco. Voltaremos para a semana.